mostrar-vos um livro, um filme e uma polémica. Antes de mais, queria partilhar convosco que ponderei bastante sobre publicar este livro ou não no canal, uma vez que o livro que vos trago hoje, que é o Chama-me pelo Teu Nome, foi um livro que eu li recentemente, se calhar uma das últimas pessoas do planeta a ler esta história. E era impossível falar sobre este livro sem falar da adaptação cinematográfica que existiu em torno desta história e também, consequentemente, da polémica que tem vindo a ser gerada sobre um dos autores desta história, o Armie Hammer. Para quem não sabe quem ele já fez vários filmes, mas os dois filmes em que se ficou mais conhecido foi o Chama-me pelo Teu Nome e aquele filme do Facebook, a rede social, onde ele interpretava o papel de gêmeos. Bem, a polémica em que Armie Hammer se vê envolvido está ligada aqui com o fato de haverem testemunhas que indicam que ele coagiu algumas jovens mulheres para praticar BDSM, bondage e também algumas polémicas aqui de canibalismo. Não é fácil para mim falar sobre este livro sem falar do filme e sem falar desta polémica, porque quando eu vi o filme gostei bastante da atuação destes dois atores. Acho que eles foram muito bem escolhidos, representaram de uma forma brilhante e ainda que tenha gostado mais do livro do que propriamente do filme, o filme está também muito bem conseguido. Eu digo isto porque no final do filme há aqui coisas muito diferentes da história. A certa altura nós achamos que ainda faltam uns 20 minutos para terminar o filme, porque a história que lemos no livro ainda não está concluída e o filme termina. Há aqui muitos momentos desta história do livro que não foi adaptado para o filme e muitas das razões eu até percebo porquê, mas a história final acaba por estar incompleta. Quem leu o livro sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, porque ainda são cerca de 100 páginas do livro, ainda mais num momento importante, que é o final da história, que acabam por não estar referenciadas. História onde um jovem de 16 anos, talvez, não me recordo a idade dele, ainda está à procura da sua identidade e acaba por se apaixonar por um outro homem, neste caso tinha 20 e tal anos, que é este outro ator, o Armie Hammer, e acaba por ser uma relação, de certa forma, proibida. Eu não vou falar muito mais da história. Eu acho que quem gostou deste livro também poderá gostar do Nadar no Escuro. São dois livros que, em termos de conteúdo, são muito parecidos, ainda que a história seja completamente distinta uma da outra, mas eu acho que quem gosta de um, gosta do outro. Eu, pessoalmente, gostei mais do Chama-me pelo Teu Nome. Também já li o Nadar no Escuro, mas têm conteúdos de facto muito parecidos. Mas vamos ao que interessa. Vou falar-vos um pouquinho da polémica que este ano tem girado em torno deste ator. Armie Hammer nasceu em berço de ouro e o seu nome era um dos mais promissores em Hollywood. Tinha tudo para dar certo e crescer ainda mais como ator, mas de repente viu-se envolvido nesta polémica que provocou esta queda drástica na sua carreira. Eu de facto não podia, em sã consciência, falar deste livro e deste filme sem falar nesta polémica. Bem, eu antes de decidir fazer este vídeo, eu tive que ver o documentário que existe The House of Hammer, é esse o nome da série, para poder verificar se toda esta polémica tinha algum fundamento, alguma razão de ser ou não. Eu fiquei muito em dúvida se deveria de colocar este vídeo no canal ou não, mas enfim, eu queria falar mesmo era deste livro e é impossível falar do livro sem falar do filme e consequentemente sem falar desta polémica em torno deste ator. Tudo isto começou por um livro que a tia do Armie Hammer escreveu, falando sobre várias histórias sórdidas desta família, desde o bisavô e trisavô do Armie Hammer, que são uma família muito rica. O bisavô do Armie Hammer era um magnata do petróleo, conhecido por ser um humanitário, um filantropo, quando na verdade no privado
a sua imagem era completamente diferente. Mas para que entendam melhor esta história, irei dar aqui algumas luzes sobre toda a ascendência familiar de Armie Hammer. Tudo começou com o seu trisavô, de nome Julius. Não confundam, por favor, com o nome Julian, porque Julius teve um neto que teve o nome Julius em sua homenagem também. Mas, começando pelo trisavô deste ator, de Armie Hammer, o Julius foi um dos fundadores do Partido Comunista Americano. Para quem não sabe, o símbolo do Partido Comunista Americano é composto por um braço e um martelo. Portanto, um Arm and Hammer. E daí que Julius, quando teve um filho, decidiu dar-lhe o nome de Harmond. Portanto, Harm mais Hammer, uma conjugação destes dois nomes. Eu acho que isto acaba por ser importante porque, no fundo, é aqui este fascínio pelo Partido Comunista e todas estas crenças acabaram por ser uma origem para uma criação, uma educação mais rígida e serem muito focados nas suas crenças, nas suas ideologias. Julius e o seu filho, Harmon, acabaram por se envolver em vários negócios ilegais e, conforme Harmon ia crescendo, acabou por perceber que esses negócios não iam progredir devido à opressão naquela época da Rússia com os Estados Unidos da América. A certa altura, Harmon acabou por casar, neste caso ele até teve 3 casamentos. A primeira vez casou com uma mulher chamada Olga, que acabou por se divorciar dela, alegando que eu penso que ela estava na Rússia, ele estava nos Estados Unidos, portanto ele alegou que aqui a distância foi de facto o fator principal para a destruição do casamento. Depois casou-se com uma Ângela, que também, quando se divorciou dela, alegou que ela era uma alcoólatra. Anos mais tarde ela acabou por admitir que ele a espancava, a agredia, enfim. Por fim, Harmon, o bisavô do Armie Hammer, acabou por se casar, e este foi o último casamento dele, com Frances, uma mulher muito rica, e foi ela que lhe permitiu investir num negócio de petróleo e daí ter nascido a Occidental Petrol, que foi, digamos, onde ele fez fortuna. Este homem, o Harmon, foi considerado um magnata do petróleo, um filantropo, um humanitário, toda a imagem dele era essa. Ele tinha contactos privilegiados com a coroa britânica, ele ia a imensos eventos com o príncipe Charles, com a princesa Diana e por aí fora. Só que, no fundo, a imagem dele no privado era bem diferente daquela que ele transmitia para os mídia. Ao que parece, tudo advém de uma história geracional que tem passado de gerações em gerações, com um acumular de comportamentos sórdidos desde o bisavô até Armie Hammer. Segundo a tia do Armie Hammer, Casey Hammer, acabou mesmo por admitir, e ela escreveu um livro sobre a história da família, e admitiu que chegou a ser violada pelo pai, por esse Julian Hammer, e ele chegou mesmo a brincar com ela ao tiro ao alvo, onde ela era o alvo e ele com uma caçadeira tentava acertar ou não nela, enfim. Isto é uma história muito decadente, porque de geração em geração existe aqui um historial muito vasto de espancamento, de machismo, de violações, de muita agressividade, sempre por parte dos homens para as suas mulheres e orgias também. Eles estiveram aqui envolvidos aqui em várias situações. Mas escândalos que foram sempre abafados, porque estamos a falar do Armie Hammer, o antigo magnata do petróleo. Ao que parece, o Julian e o seu filho Michael não se davam muito bem, porque ambos competiam pela atenção do avô. Chegou mesmo a oferecer $1 milhão ao seu filho, ao Michael, para poder ficar um determinado tempo com a sua namorada. Eles acabaram por discutir, uma discussão muito séria, a polícia esteve envolvida também nessa situação, mas mais uma vez todo esse escândalo foi abafado. Mas para abreviar a história, o Michael, que é o pai deste ator, casa com uma mulher muito rica e muito religiosa, de nome Drew, e acabam por ter um único filho, o Armie Hammer. O bisavô, Harmon Hammer,
acaba por morrer em 1990. Eu não sei se vocês se recordam de uma situação antes dele morrer, em que houve um incêndio numa grande plataforma petrolífera e que o Armie Hammer se assumiu como culpado por não existir a segurança suficiente e necessária nessa plataforma. Houve uma quantidade enorme de pessoas que morreram, funcionários que trabalhavam nessa plataforma petrolífera. Mas vamos ao que interessa. Armie Hammer casou com uma mulher também lindíssima como ele. Eu vou colocar a fotografia por aqui. Teve 2 filhos. A certa altura ele colocou um vídeo no Instagram, penso eu, ou no Facebook, do filho dele a chupar-lhe o dedo do pé durante 8 minutos, e aquilo foi assim, as pessoas não gostaram muito de ver aquele vídeo, mas enfim, nada de mal. Até que a certa altura surgiram algumas conversas, os fãs dele consideraram que aquilo era um fake news, porque o acusavam de práticas de bondage e de agressões a certas mulheres. A certa altura começou-se a gerar ali um burburinho nas redes sociais sobre mulheres que se diziam ter sido agredidas por ele e coagidas por mensagens do ator. E algumas das fãs, aliás, a maioria das fãs, não acreditaram nessas acusações de outras mulheres, porque aqui a questão prendia-se com se aquelas testemunhas tinham sido de facto coagidas e agredidas por ele, ou se tudo isso tinha acontecido com o consentimento delas. Ainda é um caso que está sob investigação. Há uma série na televisão, The House of Hammer, que fala sobre toda a história desta família rica, poderosa, e agora é o Armie Hammer, o ator, está a ser acusado não só destas práticas, mas também destas agressões, desta manipulação psicológica com as mulheres. Eu não vou dar aqui a minha opinião sobre tudo isto. É óbvio que em relação ao historial da sua família, eu acredito. A própria tia, Casey Hammer, já foi falar sobre a situação de ter sido violada, agredida pelo pai. Mas ainda há muita gente que pensa que tudo se deve à herança que foi deixada do Armie Hammer, neste caso o bisavô do ator, para o seu neto Michael, quando ele ainda tinha o seu filho, o Julian, ainda tinha a sua neta, a Casey, e muita gente acha que a Casey pode estar ferida, magoada com este facto de o que lhe foi doado em herança foi muito pouco, comparativamente com 90 e tal % da herança foi destinada ao seu neto Michael, ou seja, o pai do ator desta história. Enfim, eu não sei se vocês tinham conhecimento desta história, gostava que deixassem aqui nos comentários. Eu fiquei um bocadinho chocada porque foi um ator que realmente tinha tudo para ser uma estrela. Os poucos filmes que eu vi dele, acho que ele representou de uma forma brilhante, e a verdade é que não o tenho visto em outros filmes. Eu sei que ele era para ter participado num filme com a Jennifer Lopez, mas quando esta polémica surgiu, ele próprio se demitiu e fez todo o sentido. Não? De qualquer das formas, dizem que ele criou uma nova página no Instagram com um nome que eu agora não me recordo, Disrupt, ou não interessa, na qual contém alguns vídeos que mostram um pouquinho de forma mais natural aquilo que ele é e não tanto aquele seu lado mais de celebridade. Não sei mesmo o que é de dizer em relação a isto, é mais uma polémica. Eu não gosto de alimentar este tipo de polémicas, ainda mais quando ainda estão sujeitas a investigações, mas não queria deixar de falar sobre este livro. Quem leu este, acho que vai gostar do Nadar no Escuro, que também foi um livro que eu li e gostei, ainda que tenha gostado muito mais deste. Enfim, ocupem o tempo livre que têm a fazerem aquilo que mais gostam. Eu gosto muito de ler e não queria deixar de partilhar convosco a minha opinião sobre este livro, que basicamente acabei por me centrar mais na polémica em torno deste ator do que propriamente na história em si. Fica esta sugestão, se gostaram deste livro vão gostar também do Nadar no Escuro. São 2 livros muito parecidos em termos de conteúdos. Beijinho e boa semana!